Fala galera, bem-vindo a mais um Crônica de um Jovem Cristão. O vídeo de hoje tem por tema até que ponto vai a sua confiança em Deus. Mas antes, roda a vinheta. A crônica de hoje, galera, é sobre uma pessoa que é conhecida minha, bem próxima. E ela foi no ciclo de oração. Ela precisava de uma certa quantia de dinheiro, assim, sabe? Ela tá com uma dificuldade financeira. Ela precisava de uma quantia de dinheiro. E ela foi no ciclo de oração, orar e tal, como o nome diz, né? Foi no ciclo de oração. Aí chegou lá, uma mulher deu um testemunho. Ela disse que pediu a Deus uma certa quantia de dinheiro que ela precisava para pagar alguma coisa. E Deus foi lá e abençoou ela. E chegando em casa, essa mulher que foi para o ciclo de oração, ela foi falar com Deus. Deus, o Senhor deu o dinheiro àquela menina, por que o Senhor não daria a mim? E tal, e começou a se indagar com Deus. E aí, então ela resolveu ir pedir a Deus e disse, Deus, me dá o dinheiro que eu preciso para pagar uma conta e tal. Ela foi e pediu, né? No outro dia, chegou um homem na casa dela e disse, eu senti de Deus de vir aqui e lhe dar essa quantia. E era exatamente a quantia que ela tinha pedido. Depois ela veio conversar comigo e veio me fazer a seguinte pergunta, que é o tema do vídeo. Até que ponto você confia em Deus? Porque, cara, ela pediu lá e, tipo, não que ela não tenha confiado, sabe? Mas ela meio que duvidou. Porque, tipo, parecia impossível na hora e tal. E ela foi e pediu na maior sinceridade do coração e Deus foi lá e abençoou ela pra mostrar a ela que Ele pode fazer, que Ele faz. Entende? E, cara, e ela chegou pra mim e disse, Nathan, a fé da gente, a confiança da gente é tão abalada, sabe? A base da gente é tão fraca no dia de hoje. Porque muitas vezes a gente pede a Deus e não confia. A gente vê que Deus mandou a gente pra ali e tá tudo se fechando e não foi Deus que mandou. Mas como é que tá tudo dando errado? E a gente deixa de acreditar em Deus, sabe? A gente deixa de confiar porque Ele disse, mas sabendo que Ele disse que ia dar certo, mas mesmo tudo dando errado, sabendo que ia dar certo. E ela começou a conversar comigo, mas isso é história para outra crônica. Enfim. A palavra do Senhor ela é recheada de bons exemplos de fé. No livro de Daniel, ela conta uma história muito interessante, onde os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram o desafio de não se prostrar diante de uma estátua que o rei tinha colocado, e por consequência disso, eles foram jogados na fornalha. Então, quando a gente traz essa palavra para a vida da gente, será que a nossa fé seria suficiente? Será que a nossa confiança em Deus é suficiente ao ponto de não nos curvarmos diante desses estátuas que são colocadas hoje em dia na nossa frente, sabe? Às vezes, talvez a estátua da murmuração, onde a gente é muitas vezes convidado a literalmente se ajoelhar diante dela e começar a murmurar quanto a Deus, começar a murmurar porque estamos passando por necessidade financeira e começar a reclamar e questionar Deus e questionar a justiça de Deus e a bondade e a graça de Deus por causa disso. Então às vezes somos tão fracos realmente diante dessas situações, sabe? Onde a gente viu jovens, nesse caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram com uma fé suficiente ao ponto de serem jogados na fornalha e ali na fornalha de receberem um livramento de Deus, sabe, a presença de Deus ali naquele lugar onde eles sabiam que era o propósito de Deus, e ainda que Deus não tivesse salvado, eles tinham um amor por Deus suficiente de ter aquela certeza de que Deus é bom, ainda que Deus não lhe faça o bem, ainda que o bem ainda não esteja acontecendo com eles, na verdade. Sabe, tudo isso envolve muito a confiança da gente em Deus. E é muito complicado. Não vou dizer que isso é fácil, mas é um desafio, sabe, diário da vida cristã. É uma coisa, velho, que eu também admiro muito, até que ponto você confia em Deus de passar no meio de um mar, velho. Tipo, eu fiquei imaginando duas paredes de água bem grandes assim, cara. Sabe o que é duas paredes de água? A gente imagina assim, vê um templo, é bem alto. Agora imagina, aquilo é de cimento, a gente sabe que não vai cair assim. Agora de água, velho, imagina aquela água subindo. E você tem o desafio de passar pelo meio. O mar foi aberto pra você. Parece que vai dar tudo dando errado. Mas Deus abriu o mar pra você. E você tem o desafio de passar. E cara, você confia em Deus pra passar ali? É como no meio das pessoas, galera. A gente tá num mar de pessoas e tá
cheio, sabe, assim, a gente não poder passar, de a gente se afogar nele mesmo, dos prazeres de tudo. E Deus abrir você, vai passar por ali, sem molhar os pés, sem uma água pingar, um toque de água pingar em você, cara. Você tem esse desafio de passar no meio do mar. Você confia tanto em Deus assim? Outra coisa que é interessante também dessa confiança em Deus é a própria história do rei Davi. Quando ele teve que enfrentar um gigante, Davi que não era guerreiro, Davi era um pastor de ovelhas, ele não era como os irmãos dele que estavam acostumados à luta, à guerra. Ele era um pastor de ovelhas e ele simplesmente se ofendeu com as ofensas que Golias estava trazendo contra Deus, e pela confiança, pelo amor que ele sentia por Deus, ele resolveu aceitar aquele desafio e lutar contra Golias, e não só lutar com uma loucura dessa palavra, dele lutar com uma funda e uma pedra, sabe? Onde ele literalmente tinha um badoque e uma pedra para lutar contra um gigante super forte e treinado para uma batalha. E isso é muito complicado, porque às vezes a gente também passa por gigantes, onde a gente também muitas vezes olha e diz, Senhor, eu não tenho condição de passar por isso sozinho, sabe? Eu lembro que no ano passado, lá em casa, a gente passou por umas situações bem complicadas, e eu também me questionei pelas mesmas coisas, e também pensei o mesmo enquanto conversava com Deus, e Senhor, sozinho eu não consigo passar por isso. Mas eu hoje tenho visto que em todo o tempo a mão de Deus esteve comigo, literalmente derrubando gigantes que se levantam, literalmente derrubando sabe, forças que se levantam contra nós para tentar fazer com que a nossa fé se abale, com que a nossa confiança em Deus se abale, sabe? E por mais que a gente permanece pequeno, a gente permanece pastor de ovelha, não somos melhores em nada depois disso. Mas com certeza a nossa confiança ela aumenta muito, porque nós temos a experiência de confiar em Deus e de ver a mão de Deus nos dando o livramento, nos dando a bênção que precisamos e nos dando aquilo que nós estamos necessitando naquele momento ou que estamos passando por aquilo. E a gente vê toda a mão de Deus e todo um plano de Deus se desdobrando, nos fazendo ser pessoas melhores. E um dito que eu acho muito legal de Davi, que até Max Lucado fala no livro dele, é que quando ele foi enfrentar o gigante, ele disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Cara, esse Du já é plural, velho. Ele não via só um exército, ele via vários exércitos do Senhor lutando por ele. E cara, isso que me impressionou bastante quando o autor Max Lucado falou no livro dele. E eu fiquei, cara, realmente, não é só um, são vários exércitos, sabe? Outra coisa também, um ponto que eu achei bem interessante foi quando Noé, velho, a história de Noé. Quando Deus disse assim, faz a arca. Não tinha previsão de chuva. Até aquele tempo de Noé não tinha chovido sobre a terra. O que eu achei, cara, interessante foi que não tinha chovido sobre a terra. E Deus disse, faz um arco que vai haver um dilúvio. Cara, nunca caiu uma gota do céu. Como é que vai cair assim do nada? E as pessoas caçoavam dele. As pessoas falavam mal dele. Não, tu tá aí doido, cara. Tu tá construindo esse barco aí pra quê? Tá maluca? Isso aí não serve de nada, sabe? E as pessoas tiravam onda mesmo. E muitas vezes assim no dia de hoje, cara. E eu não vou falar de construir arca, porque ninguém construir arca no dia de hoje, mas até de ir pra igreja mesmo. Quando a gente vai pra igreja, tem amigos. Vai dar dinheiro pro pastor. Vai dar dinheiro pro pastor. Tu vai fazer o que ali? Vai ficar cantando pro ar? Vem se divertir com a gente, cara. E, cara, os prazeres do mundo hoje, eles chamam a gente assim de um modo, sabe? De nos tirar da visão de Deus, de nos tirar do propósito de Deus. E até que ponto você confiaria em Deus de ir lá, velho, e construir uma arca, sabendo que nunca tinha chovido, sabendo que todas as pessoas estavam dizendo, não, pô, não faz isso não, não faz isso não, não faz isso não, só confiando na voz de Deus. Até que ponto você faria isso? E o último ponto que a gente vai trazer a respeito da confiança em Deus é que, será que a gente teria a confiança em Deus a suficiente para morrer por Deus? E isso, Jesus Cristo, ele passou toda a caminhada dele perguntando essa mesma coisa para os discípulos, perguntando para as pessoas para quem ele pregava, porque a gente sabe que muitos discípulos, depois que quando começaram a pregar o Evangelho depois da morte de Jesus Cristo, muitos sofreram perseguições e foram mortos, mas muito antes de serem mortos fisicamente, eles já tinham morrido para si, na verdade. Então, maior do que o desafio, por exemplo, pregar num país onde existe uma perseguição religiosa e onde temos o risco de morrer, todos os dias morremos para nós mesmos, morremos para as nossas vontades, morremos para os nossos questionamentos e morremos para o que achamos da palavra de Deus, ou o que achamos das coisas de Deus, e morrer totalmente para nós e vivermos para Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Por mais que esses apóstolos eles tenham morrido uma hora ou outra por terem se entregue completamente
a obra de Deus e a vontade de Deus, eles já tinham morrido muito antes, como eu falei, porque morreram na verdade para si mesmo, para as suas vontades. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, que ele também foi muito perseguido e morreu por causa do Evangelho, no livro de 2 Coríntios, na carta dele aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 5, diz assim: tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, não em ser um Sadraque, Mesaque e Abednego ou um rei Davi, mas a nossa capacidade vem de Deus. Não é que tudo isso de confiança que nós falamos, ela vem porque somos bons o suficiente ou porque somos crentes o suficiente, mas porque toda essa capacidade vem de Deus, pela graça de Deus, pela vontade de Deus. E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha, tu se inscreve no canal, compartilha, recebe essa palavra do Senhor no teu coração. A nossa rede social não sempre está aqui, né? Sempre, olha, sempre aqui. Compartilha lá no Facebook, compartilha no Facebook, que ajuda a divulgar bastante. E é isso aí. Um beijo para vocês. Deus abençoe vocês.